Olá pessoal, aqui é o IDS Tutoriais e hoje eu vim com uma dica de Excel. Vou mostrar aqui a vocês a importância de uso de tabela no Excel, já que muita gente não conhece esse uso de tabela. Ainda não é tabela dinâmica, mas é o uso de tabela simples no Excel. Ao invés de você chegar e usar o arquivo em Excel sem uso de tabela nenhuma. Então vamos lá, vou mostrar a vocês. Eu tô com um arquivo aqui em Excel, eu vou deixar o arquivo aí, o link para vocês fazer o download, se quiser exercitar. Então vamos partir. Aqui ó, facilidade de usar a tabela. Eu deixei essa breve descrição aqui para vocês, para depois se vocês quiserem seguir passo a passo, fica à vontade. Mas eu deixei aqui embaixo uma planilha, ela não está formatada, com poucos dados fictícios, para vocês dar uma olhada o que a gente vai fazer e a força que tem a tabela, ao invés de você digitar aqui solto no Excel. Porque no momento que a gente deixa o Excel em formato de tabela, os dados em formato de tabela, ele vira um objeto do Excel. Aí fica mais fácil para você manipular. Então vamos lá. Primeira coisa, eu seleciono todos os dados e vou na opção aqui inserir. Clica aqui no menu inserir e tem aqui a opção tabela. Cliquei, certo? Ele abre essa opção aqui, né? Informando sobre o intervalo onde começa e onde termina aqui de uma tabela. Então o que acontece? É muito importante neste momento você estar ciente dessa caixinha aqui, ó, porque tem a opção aqui, minha tabela tem cabeçalho. A gente vê aqui que tem cabeçalho, ó. Departamento, categoria, outubro, novembro, dezembro. Se eu deixar desmarcado, olha o que acontece quando eu apertar OK. O que ele fez? Me deu coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim sucessivamente. E o meu cabeçalho ficou como os dados embaixo. Eu vou dar um Ctrl Z porque não é isso que a gente vai fazer. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Seleciono novamente a tabela. Vou em inserir e venho em tabela. Agora eu deixo marcado porque vocês vão saber que vai acontecer. É isso aqui, ó. Então OK. E agora ficou departamento, categoria e os meses aqui em formato de cabeçalho, né? Como eu informei a vocês. Então vamos entrar em outro porém, que é conhecer um pouco da tabela em si. Vocês podem observar que ele já me deu um formato. Esse formato está aqui na guia design da tabela, onde vocês podem vir aqui estilo da tabela e tem vários modelos. Dependendo da empresa que você estiver trabalhando, você pode colocar qualquer modelo. Aonde eu vou passando com o mouse, vocês vão vendo que ele vai modificando aí do lado. Então vocês vão escolher a que você achar melhor. Eu vou colocar essa aqui, certo? Para ficar, vou colocar azulzinho aqui para ficar de acordo com os títulos aqui. Então eu coloquei e fiz a modificação. Aonde que lá tem essas duas opções aqui embaixo, novo estilo ou limpar. Novo estilo, onde você vai poder personalizar o estilo que você quiser, modificando aqui, que não é o caso da gente, né? Possa ser que dependendo dos comentários aí, se vocês colocarem, a gente pode entrar em a fundo em cada detalhe de cada ferramenta. Apesar que tem durante as dicas do Excel aqui no canal, eu vou mostrar vários exemplos. Então deixa eu cancelar aqui. Continuando aqui, vocês vão ver que automaticamente ele colocou, ó, a cor sim e a outra cor branca, um azul e uma branca. Então vocês estão vendo que agora eu vou poder modificar bastante. Então vamos lá. Então, como eu tava falando a vocês, aí agora a gente vai aqui e entender a seguinte forma. Se eu chegar aqui e digitar, vou colocar aqui lanchonete, que já tem aqui lanchonete em cima. Se eu ir para a próxima coluna, olha o que acontece, automaticamente ficou azulzinho aqui, ó. Ele fez o auto preenchimento, certo? Eu vou botar aqui, cadê? Bolo. E aqui eu vou colocar números fictícios. Vocês viram que ele fez o preenchimento normal. Se eu vir aqui colocar outra coisa, e assim ele vai colocar o branco. Por quê? Vou dar um exemplo a vocês. Eu vou copiar isso aqui, vou na tabela aqui do lado, eu vou colar especial, botão direito, colar especial, só valores. Se eu chegar aqui, ó, vou aumentar aqui, como a gente viu nas outras vezes, eu selecionar aqui, eu vou dar 2 cliques, ele faz tudo de uma vez. Isso teve
vídeo aqui no canal mostrando esse afastamento das colunas. Se eu chegar aqui e colocar outra coisa, carne, e vir para a coluna do lado como eu fiz lá, não faz nada. Por quê? Porque isso aqui não está em formato de tabela. Então vocês viram que a vantagem de ter formato de tabela é que ele automaticamente, se eu quiser colocar aqui XXZZZ, dá Enter, ó, ele fez o branco e assim, ó, sucessivamente, ó. Tá vendo? Ele preenche. Essa é a vantagem. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar o que era. Então, mais outra coisinha para vocês entenderem. Eu tenho aqui a opção Design de tabela, aonde eu tenho aqui o nome da tabela. Esta tabela aqui, ela tem um nome de tabela 2. Aonde que eu vejo todas as tabelas que se tiver aqui na minha planilha. Se eu vim aqui em gerenciador de nomes, ó, só vai ter uma tabela. Por quê? Porque eu só tenho essa tabela convertida. Posso modificar o nome? Posso. Eu vim aqui, né, em gerenciador de nomes, foi aqui em fórmulas. Tem um gerenciador de nomes em fórmulas. Então, se eu quiser mudar o nome, eu venho aqui design da tabela, seleciono a tabela e venho e altero aqui. Vou botar aqui tabela 1. Dou Enter. Ó, cliquei aqui fora, cliquei na tabela, mostrou tabela 1. Eu posso colocar qualquer nome. O ideal é colocar um nome que você esteja de acordo com o seu trabalho aí. Então, essa é a vantagem do uso de tabela. Vamos para a parte aqui de baixo, certo? Aí, opa, antes de ir da parte de baixo tem uma coisinha aqui, ó. Se eu quisesse inserir as colunas seguintes, tipo janeiro, fevereiro, continuar. Se eu vim aqui portar em auto preenchimento, eu vim aqui puxar aqui, ó, na alça de preenchimento 2 vezes, automaticamente vocês sabem que ele preenche também coluna do jeito que fiz com linha. Aí você pode continuar os meses e a tabela vai seguindo de acordo com o que você está fazendo. Vamos para a parte de baixo agora. Calcular uma coluna, o famoso colunas calculadas. Mais uma vez, tá vendo aqui? Tenho aqui uma planilha digitada sem formato de tabela. Como é que a gente faz? Inserir tabela. Deixo marcado a opção tabela. Minha tabela tem cabeçalho. Normalmente, o que a gente vai fazer agora? Criar uma coluna, adicionar uma coluna aqui, certo? Dos totais. O que eu faço? Usando o que a gente fez na tabela de cima, ele criou. Vou mudar o nome aqui, botar total. Coloquei total. Vou tirar o filtro. Para tirar o filtro, para eu poder visualizar melhor, eu seleciono aqui os filtros, venho em dados e desmarco o filtro, beleza? Para ficar mais fácil aí. Se eu chegar agora aqui e fizer Alt e igual, vocês sabem que Alt igual, quem tá aqui no canal sabe que teve atalhos que eu mostrei a vocês logo em um dos primeiros vídeos. Qualquer coisa eu vou deixar na descrição do vídeo aí, ou no link fixado. Se eu dar Alt igual, se eu dar Enter, olha o que vai acontecer. Preencheu para mim todas de uma vez só. Isso só aconteceu por quê? Porque eu estou em formato tabela. Porque se eu não tivesse em formato tabela, iria acontecer nada, só ia ser preenchido uma. Olha aqui o exemplo. Vou copiar essa tabela, vou colocar aqui como formato de texto, botão direito, valores, seleciono a tabela, vou aumentar aqui, vai aumentar todas de uma vez, toda, e aqui dos cliques ele já fica. Vou apagar o total. Se eu vim aqui e der igual, fazer igual não, dar Alt e igual, ele selecionou todas as colunas que eu quero somar. O Excel já entendeu que eu quero somar esses números. Se eu dar Enter, ele não vai fazer. Eu teria que fazer um por um, ou eu teria que puxar pela alça de preenchimento até aqui embaixo, ou dar um Ctrl Z, ou 2 cliques na alça de preenchimento. Muito trabalho, né? Mas não precisa. Se eu deletar isso aqui, tendo tabela, eu já faço diretamente, sem problema nenhum. Vamos por exemplo de baixo. Tenho mais uma vez uma tabela aqui, uma tabela não, texto, né? Porque a gente vai formatar em tabela. Lembrando, esta tabela tá com que nome? Vamos lá, aonde que a gente vê design, aqui ó, tabela 3. Lembra, a gente tem quantas tabelas já? Como é que eu sei quais são as tabelas que eu tenho com o nome aqui nessa planilha? Só eu vim aqui em fórmulas
gerenciador de nomes, eu tenho tabela 1 e tabela 3. Eu quero botar essa tabela 3 como nome dela tabela 2. Seleciono ela, vou colocar ela como tabela 2. Venho em design de tabela e boto tabela 2. Lembrando, você pode botar qualquer nome, certo? Estou colocando aqui só para ficar mais fácil para a gente. Vamos para a parte de baixo. Total de linhas em tabelas. Sem uso de fórmulas. Vamos ver o que é isso. Lembrando, vamos transformar isso aqui em tabela, certo? E fui no menu inserir, opção tabela. Lembrando que aquela mesma rotina já tem o cabeçalho, dou um OK. Ele colocou. Então agora eu venho aqui no finalzinho, ó, na parte de baixo, ver que interessante. Eu vou na ferramenta, deixa eu selecionar aqui a tabela. Eu vou na ferramenta design, certo? Design de tabela, aqui ó, onde está o mouse. Se eu marcar linhas de totais, olha o que vai acontecer. Botou o total para mim, sem eu digitar nenhuma fórmula, sem uso de fórmula. E detalhe, eu posso vir aqui e escolher qual é a fórmula que eu quero. Média, sem digitar nada. Eu posso contar, tem oito dígitos aqui, ó, um em cada linha. É o máximo, o mínimo. Eu tenho aqui outras fórmulas que tem algumas que não vai servir para esse caso. Eu vou colocar o total, cadê a soma? Então vocês viram que com o formato tabela já fica bem melhor o uso do dia a dia no trabalho de vocês. Se gostaram da dica, não se esqueça de dar like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Então, abraço e até o próximo vídeo. Falou!